Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O chefe derramou leite na cabeça da faxineira sem saber quem ela realmente era. O Oak per Fine Dining, instalado em um edifício centenário de tijolos vermelhos no centro nobre de Boston, parecia um templo da alta gastronomia. As paredes eram adornadas com pinturas abstratas. Lustres soprados à mão lançavam um brilho dourado sobre toalhas de mesa cor de marfim e o piso de parquete antigo mal rangia sob os passos suaves dos garçons. Clientes abastados, COR, senadores, celebridades, lotavam o local para desfrutar do que não era considerado uma refeição, mas uma experiência sensorial completa. No coração desse universo refinado estava um homem temido e admirado, o chefe executivo Gordon Whitmore. Alto, magro, com cabelos grisalhos sempre impecavelmente penteados para trás, Gordon usava seu paletó branco como uma armadura. Sua reputação o precedia, um visionário da culinária para alguns, um tirano para outros. O que era indiscutível era seu talento para transformar um ingrediente banal em uma obra de arte culinária. Mas por trás de cada prato perfeito havia horas de tensão, pressão, e às vezes terror. Na cozinha, Gordon comandava como um general em uma zona de guerra. Para ele, cada turno era um campo de batalha. Ele acreditava firmemente que somente aqueles que abraçavam a dor, o suor e a perfeição absoluta mereciam trabalhar ao seu lado. Todos os dias, bem antes do amanhecer, enquanto a cidade de Boston ainda dormia sob seus mantos de neblina, os membros da brigada entravam silenciosamente pela porta dos fundos do restaurante. Com rostos fixos e concentrados, amarravam os aventais como botas antes de uma briga. Afiavam as facas, limpavam os balcões até brilharem como espelhos e conferiam as especificações técnicas uma última vez. Sabiam que o menor descuido, a menor imperfeição na cozinha, poderia custar-lhes uma discussão pública ou até mesmo um emprego. Gordon chegava pontualmente às 5h40 todas as manhãs, com a regularidade de um metrônomo. Não dirigia uma palavra aos seus funcionários até provar a primeira xícara de café e verificar se todas as estações de trabalho estavam arrumadas. Ninguém ousava questioná-lo, muito menos questionar suas ordens. Ele não herdara esse poder, ele o conquistara ao longo dos anos, de cozinhas em Nova York, Paris e Tóquio. Ele chegará ao topo com uma combinação de talento nato, disciplina sobrenatural e uma crença inabalável em sua própria excelência. Sua estrela Michelin, conquistada aos 32 anos, jazia em seu escritório, atrás de um vidro à prova de balas, como um troféu de guerra. Mas esta manhã, algo estava errado. O ar tinha uma densidade estranha, como se o dia prenunciasse o caos que estava por vir. Às 8h13, Gordon recebeu uma ligação. Seu rosto, antes tenso, mas firme, de repente se contraiu. Ele desligou abruptamente e caminhou em direção à câmara frigorífica, onde as caixas de produtos frescos deviam estar armazenadas. Ele abriu a porta, examinou as prateleiras. Então explodiu. Quem assinou a entrega do leite? Ele gritou. Quem? Seu subchefe Jason Mendes se aproximou com as mãos ainda molhadas de gelo picado. Chefe, a entrega chegou há 5 minutos. O leite está morno, tiveram um problema com o caminhão. Morno? Para o meu soufflé de leite cru congelado? Quer que envenenemos nossos clientes? Gordon chutou violentamente uma caixa de papelão. Virou-se para o telefone de parede e gritou com o fornecedor, ameaçando rescindir qualquer contrato. Então, furioso, ele começou a andar pela cozinha como um leão enjaulado. Seu olhar rosnante perscrutava cada canto, em busca do menor erro, do menor culpado em quem descarregar sua raiva. Foi quando ele a viu, uma figura silenciosa perto da despensa. Uma mulher alta e negra, vestida com um uniforme de faxineira cinza escuro, esfregava o chão metodicamente concentrada em sua tarefa. Suas costas estavam ligeiramente curvadas, não por fadiga, mas pelo hábito de se fazer pequena diante de um mundo que não havia. Ele não se lembrava de tê-la visto antes. Ela não estava no time dele. Ele franziu a testa. Ei, você! Gordon rugiu, apontando um dedo acusador. O chão aqui ainda está molhado. Quer fazer meus caras escorregarem? Limpe direito. Sua voz ecoou pelas paredes de azulejos da cozinha como o estrondo de um trovão. Todos pularam. Até as chamas que lambiam o fundo das panelas pareciam tremeluzir. A mulher ergueu lentamente a cabeça, os olhos escuros imbuídos de uma estranha serenidade. Ela não respondeu nem se mexeu. Nem uma palavra. Nem um movimento brusco. Ela simplesmente o encarou com calma e firmeza, o que irritou ainda mais o chefe. Gordon sentiu a raiva fervendo dentro de si, como uma panela de pressão prestes a explodir. Seu coração batia forte.
Ele queria uma válvula de escape. Ele precisava punir alguém, humilhar alguém. Agora, seu olhar pousou na bancada. Um aprendiz acabará de colocar uma jarra de leite azedo sobre ela, ainda quente da entrega tardia. Sem pensar, Gordon estendeu a mão, agarrou-a, ergueu o recipiente bem acima da cabeça e com um movimento brusco jogou-o na direção da mulher. O líquido espesso e branco jorrou em um jato viscoso. Espirrou diretamente na cabeça da mulher, escorrendo lentamente pela testa, bochecha e ombros, encharcando seu uniforme de limpeza e penetrando nas dobras de sua gola. Um silêncio mortal caiu sobre a cozinha. Ouviu-se uma folha caindo. O clangor metálico parou. Facas pairavam no ar, mãos congeladas. Um cozinheiro quase deixou cair uma concha em um ensopado escaldante. Uma gota de suor brotou na testa do subchefe Jason. Ninguém ousava se mexer. Ninguém sabia o que dizer. A mulher, porém, não se moveu um centímetro. Ela ficou ali, ereta, encharcada de leite, o rosto brilhando. O momento pareceu se estender como um sonho estranho. Então, lentamente, com um gesto comedido, ela enxugou os olhos com a manga do uniforme, tirou calmamente um lenço limpo do bolso e enxugou o rosto. Finalmente ela ergueu a cabeça. E desta vez, seu olhar se fixou no de Gordon com uma intensidade gélida quase sagrada. Mais do que um olhar de desafio, um olhar de verdade. Você nunca deveria ter feito isso. Ela disse simplesmente. Sua voz era suave, mas firme, sem raiva aparente, mas carregada de uma força silenciosa. Ela não estava gritando. Ela observado. Gordon riu nervosamente. Quando você faz seu trabalho mal, você paga o preço. Você limpa mal. Eu administro um império gastronômico. Não tenho tempo para pessoas que não sabem seguir as regras. Ele esperava desculpas, medo, uma retirada. Mas ela não se abalou. Olhou para ele como se ele fosse uma criança que tivesse acabado de quebrar um vaso sem entender seu valor. Um murmúrio percorreu a sala. À direita, um jovem chefe Mickey, de não mais de 23 anos, recém-saído da escola de gastronomia, gaguejou. Chefe, eu acho, talvez você devesse ouvir o que ela tem a dizer. Mas Gordon deu de ombros com um sorriso de desprezo. Tenho coisas melhores para fazer do que perder meu tempo com uma faxineira arrogante. Se você quer manter seu emprego, limpe e calhe a boca. Um murmúrio de descrença percorreu a cozinha. Olhos se alternavam entre a mulher encharcada de leite, de pé, com sua dignidade ferida, e o chefe, ainda arraigado em suas convicções. Sentia-se que algo incomum estava prestes a explodir, mas ninguém sabia ainda o que. A mulher respirou fundo, sem raiva, sem pânico. Então, com um gesto lento, quase cerimonial, enfiou a mão no bolso interno do casaco de serviço. Retirou um pequeno e elegante distintivo de metal prateado, finamente gravado, que colocou delicadamente sobre o balcão de aço escovado. O tilintar do metal na superfície lisa soava estranhamente alto, como um sino tocando. As letras gravadas brilhavam na luz neon. Doutora Victoria Lawrence. Presidente e fundador, Lawrence Holdings Inc. Empresa controladora da OC per 17 propriedades de luxo nos Estados Unidos. Um silêncio surreal caiu sobre a cozinha. O ar parece estar comprimido. Os rostos mudaram. Alguns ficaram pálidos. Outros arregalaram os olhos, a boca entreaberta. Ouviu-se uma panela caindo no chão, mas ninguém se abaixou para pegá-la. Gordon deu um passo para trás. Seu olhar moveu-se do distintivo para o rosto da mulher, como se procurasse uma falha, um erro, uma mentira. E isso não é possível, ele sussurrou. Sua voz, tão alta momentos antes, agora era quase inaudível. Victoria Lawrence enxugou lentamente o rosto com um pano limpo estendido por um auxiliar de cozinha petrificado. Então, olhou para Gordon. Seu olhar era assustadoramente intenso. Nem ódio nem fúria, seriedade. Nojo. Eu sou de fato a doutora Victoria Lawrence. Sou a proprietária desta empresa. Fundei a Lawrence Holdings há 11 anos. Supervisionei pessoalmente a aquisição do OC per Group há 6 meses. E desde então tenho ido incógnita, uniformizada, a cada um dos meus estabelecimentos, para ver o que meus gerentes e líderes estão fazendo quando acham que ninguém está olhando. Ela fez uma pausa. Suas palavras claras e precisas quebraram o silêncio como golpes de martelo. Alguns funcionários sentiam um nó na garganta. Uma aprendiz levou a mão à boca para conter uma exclamação. Hoje, na cozinha mais famosa de Boston, vi um homem derramar leite no rosto de uma mulher, só porque ela estava usando um avental de limpeza. Ela gesticulou calmamente para o chão. E esse homem é você, Gordon Whitmore. Um chefe renomado, sim, mas um homem incapaz de reconhecer o valor de um ser humano quando o considera inferior. Gordon gaguejou com os lábios trêmulos.
Seu rosto vermelho tijolo se contraía com tiques nervosos. Dr. Lawrence, eu não sabia. Você estava vestida como uma faxineira. Eu não consegui adivinhar. Vitória olhou diretamente nos olhos dele. Seu olhar era intenso, implacável. Não havia ódio, nem raiva explosiva. Apenas uma luz gélida em suas pupilas, a luz de uma verdade da qual não havia mais como escapar. Gordon tentou sustentar o olhar, mas seus olhos piscaram. Parecia uma criança pega em flagrante procurando uma saída. Engoliu em seco. Esse é exatamente o problema. Vitória declarou em um tom calmo, mas cortante como uma lâmina fina. Você trata as pessoas de acordo com sua aparência. Ela deu um passo em direção a ele, sem levantar a voz, mas cada palavra soava como um veredito, um tapa silencioso. Se eu tivesse entrado aqui de terno Armani, salto alto e maleta, você teria me cumprimentado com um sorriso forçado, talvez até me oferecido uma taça de champanhe, para impressionar quem você considerava importante. Ela levantou levemente o jarro vazio, ainda pingando leite, mas com um esfregão na mão, um distintivo modesto e um uniforme de limpeza. Eu não era nada mais do que um obstáculo para o seu ego. Seu olhar endureceu, perfurando de Gordon como uma flecha. O senhor não derramou leite em um funcionário, Sr. Whitmore. Você cuspiu na sua própria humanidade. Você demonstrou a todos aqui que, para você, a dignidade depende do status, não da alma. E nos meus estabelecimentos, isso é intolerável. Um silêncio mortal caiu sobre a cozinha. Ninguém se moveu. A ajudante de cozinha apertou as mãos contra o peito, tremendo. Um garçom enxugou discretamente os olhos com a parte de trás da manga. O subchefe Jason estava com o maxilar tenso, os punhos cerrados na cintura. Até os fogões pareciam ter prendido a respiração. Gordon, porém, não disse nada. Parecia esgotado, congelado numa mistura de vergonha, confusão e medo. Vitória respirou fundo e então se virou para a assistente do chefe, Claire Reynolds, uma mulher rigorosa e respeitada na faixa dos 40 anos, que todos sabiam ser mais humana que Gordon. E Claire, assuma o comando. Comece o serviço de hoje. Certifique-se de que os clientes não sintam nada com esta cena. Faça o que você sempre fez, lidere com integridade. Claire assentiu, visivelmente comovida, mas digna. Vitória então se virou para Gordon. Aproximou-se lentamente até estar perto o suficiente para que ele sentisse seu aroma sutil, uma mistura de sândalo e flores brancas. Mas também perto o suficiente para que ele não conseguisse desviar o olhar. Desta vez, sua voz era baixa, quase íntima. Mas todos na sala ouviram, como se ela estivesse falando por todos. Você está suspenso com efeito imediato. Uma investigação interna será conduzida. Todas as suas decisões recentes serão revistas. Até lá. Peço que reflita não sobre o que perdeu hoje, mas sobre o que se esqueceu de ser, um homem. Ela fez uma pausa e acrescentou. Medite sobre a diferença entre autoridade e abuso. Um constrói, o outro destrói. E você passou muito tempo confundindo os dois. Ela se virou. Os saltos baixos de seus sapatos estalavam no chão de ladrilhos, um som agora solene. Cada passo parecia marcar o fim de um reinado e o início de uma nova era. Atrás dela, Gordon permaneceu sozinho. Seu avental estava sujo, sua camisa encharcada de suor e vergonha, e em seus olhos, um novo medo, o de ter sido visto como ele realmente era. 2 meses depois, Gordon Whitmore estava irreconhecível. Já não havia mais a camisa perfeitamente engomada, o impecável casaco de chefe bordado com seu nome, as birras teatrais na cozinha e as entrevistas arrogantes em revistas de culinária. Agora ele usava uma camiseta cinza simples, às vezes manchada de beterraba ou sopa, de ensurrados e um avental de lona comum, sem nada escrito. Seu novo local de trabalho? Uma modesta cafeteria comunitária no Bronx, situada em um abrigo para moradores de rua e famílias em dificuldades. Todas as manhãs, às 6h30, ele chegava silenciosamente. Calçava as luvas, pegava as caixas de legumes e começava a lavar cenouras, batatas e cebolas, ouvindo as conversas ao redor. Não de chefes renomados, mas de voluntários, mães solteiras, ex-viciados em drogas, aposentados esquecidos. Pessoas simples. Às vezes quebradas, mas ainda vivas. Preparava sopas nutritivas, arroz e, às vezes, bolo de carne para 100 pessoas. E, acima de tudo, servia-as ele mesmo, em fila, sem jamais menosprezar ninguém. Colocou uma tigela quente diante de um homem em farrapos com o mesmo cuidado com que outrora dispuseram um prato de lagostins com caviar. Os jornalistas tentaram encontrá-lo. Ouviram falar de sua queda, de sua desgraça e então, deste rumor maluco, o ex-chefe com estrela Michelin estava preparando refeições por $2 no Bronx. Mas Gordon recusou todas as entrevistas.
E aos que estavam no centro e que, curiosos ou benevolentes, lhe perguntavam: por que você está fazendo isso? Por que você está aqui? Ele sempre respondia com a mesma frase, sóbria mas cheia de significado: estou reaprendendo o que significa ser homem. E estou fazendo isso em silêncio. Enquanto isso, no coração de Manhattan, Victoria Lawrence não se limitou a falar. Ela agiu. Ação profunda. Na semana seguinte ao incidente, ela convocou todos os executivos do grupo Lawrence Hospitality. A partir de hoje, cada um de vocês passará um dia por mês com os faxineiros, os funcionários da cozinha ou aqueles que você considera invisíveis. Os rostos estavam tensos, surpresos, às vezes até hostis. Mas Victoria permaneceu firme. Se isso te incomoda, é porque você precisa fazer isso mais do que os outros. Ela também lançou uma série de cursos de treinamento obrigatórios sobre dignidade humana, gestão ética, preconceitos sociais e humildade na liderança. Não era apenas um curso. Era um espelho que ela mostrava a todos. Houve alguma resistência. Alguns executivos renunciaram. Mas a maioria permaneceu. E mudou. A equipe de limpeza passou a participar de todas as reuniões gerais. Suas vozes passaram a ser ouvidas. Eles podiam propor ideias, relatar problemas de segurança e recomendar inovações. Os olhares mudaram. Sorrisos surgiram onde antes não existiam. E acima de tudo, na entrada do restaurante principal, onde antes ficava uma parede com retratos de chefes renomados, Victoria mandou afixar uma elegante placa de madeira maciça gravada à mão. O respeito não depende do uniforme, mas da alma. Doutora Victoria Lawrence. Essa frase se tornou um lema, um juramento silencioso que todo novo funcionário lia antes de entrar na cozinha. Alguns o tocavam como um tótem. Outros o reliam silenciosamente em dias difíceis. Mas todos sabiam que a partir de então o valor de um ser humano não era mais medido pelo número de estrelas em seu avental, mas pela luz em suas ações.